Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, mais uma vez, bem-vindos a nosso vídeo formativo, a nossa saga de formação bíblica que nós estamos percorrendo nesses dias. Meus irmãos, desde já agradeço a todos os que participaram do vídeo, compartilharam, curtiram o vídeo, comentaram, né? Mais uma vez, gostaria de enfatizar: se inscreva no canal para não perder os vídeos formativos, ative o sininho de notificação, porque o próprio YouTube vai te avisar quando sair o vídeo, para que você não possa perdê-lo, está bem? Então aqui embaixo, se inscreva, compartilhe, ative o sininho de notificação. E principalmente deixe seus comentários aqui embaixo, dando sugestões, dizendo se você vem gostando do conteúdo, se você espera algo mais, se você quer que melhore em algum aspecto, e vai dizendo para que a gente possa trazer o melhor para vocês, tá bom? Voltando à nossa formação. Então, nos últimos 2 vídeos, nós vimos o Antigo Testamento. Mas não somente olhamos para o Antigo Testamento, senão que tivemos uma perspectiva cristológica do Antigo Testamento, para que a gente pudesse compreender melhor o conteúdo de fé, da nossa fé, que vem do próprio Cristo, que revela o Pai na sua encarnação, que revela a Santíssima Trindade na sua encarnação e que nos salva por meio do seu sacrifício na cruz e que nos alimenta por meio da sua Eucaristia, do seu corpo e sangue em cada celebração da Santa Missa. Muito bem, nós participamos então de cada momento da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, tentando contemplar os momentos mais importantes. Muita coisa foi deixada para um outro momento, porque, como eu disse lá no início, é um vídeo introdutório, então eu não consegui trabalhar detalhadamente como eu gostaria a cada momento, mas num segundo momento faremos isso. Porém, partimos de toda a Sagrada Escritura do Antigo Testamento tentando compreender essa figura de Cristo já desde o primórdio da Sagrada Escritura. Se o Antigo Testamento ele é dividido desta forma, o Novo Testamento ele é dividido de uma forma mais simples. Voltando um pouco, a Bíblia começa com o Pentateuco. Como o próprio nome já diz, em grego, Penta, 5. Então são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos a divisão dos livros históricos. Nos livros históricos nós vamos ter Josué, 1º e 2º Samuel, entre outros livros também muito importantes que a gente não conseguiu passar tão detalhadamente, não conseguimos trazer tanto nesse primeiro momento. Depois temos os livros sapienciais: Salmos, Sabedoria, Cântico dos Cânticos, entre outros. E por último nós temos os profetas, que nós trabalhamos de forma excepcional, Isaías. Mas nós temos vários profetas, incluído a gente pode dividir em 2 grupos essa nomenclatura, que são os profetas maiores e os profetas menores. Num segundo momento, vamos detalhar cada coisinha desses aspectos, tá bom? Mas fique com isso para que você consiga compreender. O Antigo Testamento, então, ele é dividido nesses 4 aspectos: os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, os livros históricos, Reis, 1º e 2º Samuel, entre outros, Juízes, depois sapienciais, que são os livros, o próprio nome já diz, de sabedoria, de poesia, né? Então traz os Salmos, Cântico dos Cânticos, entre outros. E depois os proféticos, que nós podemos dividir em 2 grupos, porque são muitos profetas, né? Então a gente pode dividir em 2 grupos, os profetas maiores e os profetas menores. Tá bem? Esquecendo um pouco o Antigo Testamento, porque ele já acrescentou para nós aquilo que a gente necessitava, comecemos então o Novo Testamento propriamente dito. No Novo Testamento a divisão ela é muito mais simples e na verdade é uma divisão que quase não se percebe, né? Então a gente pode dividir entre os evangelistas, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois a gente tem o Atos dos Apóstolos, que é um livro quase que à parte,
porque ele vai trazer então o começo da igreja, né? Os primeiros passos dos apóstolos, da igreja apostólica. Depois temos as cartas, principalmente as cartas de São Paulo, conhecemos bastante, mas também temos cartas de Pedro e de João. Apocalipse também, um livro totalmente à parte, porque depois nós estudaremos Apocalipse detalhadamente, não é o momento de fazê-lo. Vamos deixá-lo um pouquinho de escanteio no momento, porque nós precisamos de todo o conteúdo da Sagrada Escritura para entender o Apocalipse. Porque não é um livro simplesmente de uma revelação do fim dos tempos, onde o mundo será destruído e coisas do tipo, né? Para que a gente consiga entender os elementos presentes nesse livro, a gente precisa ter um fundamento sólido da Sagrada Escritura. Por isso a gente não vai falar muito sobre o Apocalipse no primeiro momento, certo? Depois, posteriormente, eu quero fazer um vídeo só sobre o Apocalipse, ou dois, né? Só sobre o Apocalipse, porque este vídeo será de bastante conteúdo teológico. Então não vai ser agora, não vai ser no segundo momento, onde a gente vai trabalhar alguns livros específicos, vai ser num terceiro momento para finalizar o nosso curso. Então, a gente vai deixar um pouquinho reservado o Apocalipse aqui, para que a gente não confunda a nossa cabeça com as coisas que existem ali. A gente precisa de fundamento para quando chegar aqui falar assim, nossa, padre, eu achei que o Apocalipse era muito difícil. Mas, na verdade, ele não é. Porque eu precisava somente compreender a Bíblia para conseguir compreender o Apocalipse, certo? Então, todas aquelas figuras, aqueles números, aquelas coisas todas têm um sentido. Mas se eu trouxer agora, vai ser simplesmente quase que uma numerologia. A gente não quer isso, a gente quer trazer a essência do Apocalipse. Que eu já posso dar um pequeno spoiler, né? É uma essência litúrgica. Ela nos revela, de certa forma, a Santa Missa, certo? Então, se você já quer um spoilerzinho, se você já quer preparar o seu coração para o Apocalipse, tem um livro do Scott Hahn que se chama O Banquete do Cordeiro. Ele vai explicar o Apocalipse a partir da Santa Missa. Eu acredito que você vai entender muito melhor depois que a gente passar por tudo. Mas se você já quer um spoiler, se você já quer começar a ler, procure então esse livro que vai te ajudar bastante nas nossas aulas do Apocalipse, lá para frente, certo? Muito bem, voltando, nós dividimos então, de certa forma dividimos os evangelhos, os 4 evangelhos em 2. Os evangelhos sinóticos e o evangelho de São João. Padre, o que é evangelho sinótico? É mais simples do que você imagina. Sinótico significa semelhante, ou seja, os 3 primeiros evangelhos, eles são muito semelhantes entre si. Em que sentido? Dos relatos. Se você pegar os 3 evangelhos, você vai perceber que praticamente as mesmas curas, os mesmos sinais são demonstrados nos 3 evangelhos. Quase que se eles contassem a mesma história de 3 perspectivas diferentes. Padre, mas São João, por que ele está separado? Porque São João usa uma outra estrutura. Conta coisas que os outros não contaram e não conta coisas que os outros 3 contaram, certo? Então, São João ele se destaca um pouquinho mais no sentido de que ele vai por uma via diferente. Porém, nenhum dos 3 evangelhos se contradiz, não existe contradição nos evangelhos, certo? Para nós podermos compreender melhor os evangelhos sinóticos, eu vou trazer a perspectiva de cada evangelista. Por quê? Quando nós escrevemos um livro, quando um autor escreve um livro, ou desenha uma obra, ou faz uma escultura, ele tem na sua cabeça uma perspectiva, correto? Correto. Muito bem. Se nós pegarmos os evangelistas, todos eles também têm sua perspectiva, certo? São Mateus, ele é detalhista. Ele é detalhista. E ele escreve sobretudo para os judeus. Certo? Então ele se dedica a coisas que os outros 3 não vão se dedicar. Ele se dedica a demonstrar, provando, por meio do Evangelho, que Jesus é o Messias. Para nós, também, claro, se eu e você formos ler o Evangelho de São Mateus, nós vamos perceber elementos que vão nos trazer esse fato de que Jesus é de fato o Messias. Porém, ele está escrevendo para os judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias. Por isso ele tem que trazer provas e argumentos
bíblicos, né, da Torá, para dizer que Jesus é de fato o Messias. Então ele começa trazendo a genealogia, desde lá do início até Jesus. Ele traz toda a genealogia descrita para provar que Jesus é filho de Davi, para provar que Jesus é da descendência de Davi. Por quê? Porque o Messias precisava ser filho de Davi, necessitava ser filho de Davi. Padre, onde eu encontro isso? Mateus capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Eu vou só ler o início porque são muitíssimos nomes e você pode ver depois. Isso vai acrescentar muito mais na sua leitura. Muito bem. Primeiro capítulo de São Mateus, primeiro versículo do Evangelho de São Mateus, ele já começa com a genealogia, porque para o judeu, se ele não fosse descendente de Davi, nem vale a pena discutir se ele é o Messias ou não, porque o Messias precisa ser da descendência de Davi. Então Mateus começa. A genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Assim, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Tamar, Fares e Zara. E assim por diante, ele vai citando cada um dos nomes, até chegar em Davi. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, e assim vai até chegarmos em Jesus Cristo. Para depois ele dizer, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Muito bem. José é da descendência direta de Davi, certo? Então, José, por ser pai adotivo de Jesus, confere a Jesus também o título de filho de Davi. E não somente José, porque alguém poderia dizer, algum judeu poderia dizer, mas ele é pai, segundo a sua teologia, ele nasceu do Espírito, então José não faz parte da sua genealogia, por assim dizer. Então, Maria também é da genealogia de Davi, depois a gente vai ver esse elemento, certo? Tanto que o nascimento de Jesus em Belém já era uma profecia de que o Messias teria que nascer em Belém, certo? Tanto que o nascimento de Jesus em Belém, além da própria profecia de que o Messias viria da cidade de Davi, viria da cidade de Belém, a própria ida de José e Maria para Belém é por conta de um recenseamento. Vamos pensar que esse recenseamento seria como o registro. Não havia registro oficial das pessoas em Jerusalém, em Israel, e então foi decretado a necessidade de cada um ir para a sua cidade natal, se registrar para dizer, eu, fulano de tal, nasci nessa cidade em tal ano, certo? Por isso, José e Maria, que são da descendência de Davi, que são da cidade de Belém, vão para Belém para poder se registrar. E é por isso que Jesus nasce na cidade de Belém. Além da própria profecia, também tem esse elemento genealógico, escrevendo para os judeus, provando que Jesus é o Messias. Então ele se foca principalmente nos ensinamentos de Jesus, em mostrar que Jesus é o Rabi, é o mestre, e também que ele é o Messias. Marcos é quase que um resumo de Mateus. Ele escreve de maneira quase que rápida, para tentar trazer essa necessidade de evangelização o mais rápido possível. Ele escreve principalmente para atingir as igrejas nascentes em Roma, os romanos, certo? Então, Marcos ele escreve de forma muito sucinta, muito rápida, mostrando uma ação de Jesus, mostrando um movimento de Jesus, certo? Então, Marcos é o menor dos 4 evangelhos. Se você quiser ler um evangelho rápido, você vai atrás de São Marcos, porque tem, se eu não me equivoco, como 16 capítulos, certo? Então, passando para Lucas. Lucas, como já conhecemos, é um médico, certo? Ele foi médico, então ele escreve algumas coisas mais detalhado do que outros e relata coisas que os outros não relataram. Por exemplo, o suor de sangue no Getsemane. Quando Jesus soa sangue pela agonia que ele sente, certo? Lucas ele vai relatar isso porque, como médico, ele compreende um pouco do que está acontecendo, claro, com a medicina daquele tempo,
certo? Ele também teve muito contato com Maria. Então ele vai relatar algumas passagens marianas, que a gente conhece muito bem, como a visitação, como o próprio Magnífica, entre outros, certo? Por fim, São João, que é um evangelho mais teológico. Não que os outros não sejam, mas João tem essa preocupação de trazer a divindade de Jesus. De provar que Jesus não é somente um Messias enviado, senão que ele é o próprio Filho de Deus. Por isso, quando nós lemos o Gênesis, já no primeiro capítulo, nós trouxemos o primeiro capítulo de São João também, junto com o primeiro capítulo de Gênesis, trazendo esta referência. No início, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sem o Verbo, nada foi criado. E que o Verbo é consubstancial ao Pai. Ou seja, ele traz essa figura do Cristo como o Verbo de Deus, a palavra de Deus, certo? Então, não somente por isso, mas por outros momentos também de forma mais detalhada teologicamente, ele vai trazer um evangelho mais substancial, mais fundamental, por assim dizer, e por isso ele não está no grupo dos evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos semelhantes. Não que ele seja muito diferente dos outros, mas ele não segue a mesma linha temporal, a mesma estrutura do que os outros três. Vamos ler um pouquinho sobre o início, então, dessa jornada do Novo Testamento em Cristo Jesus, com Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o 38. Anunciação do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significava a semelhante saudação. Antes da gente prosseguir, então, vamos voltar um pouquinho. Entrando, o anjo disse: Ave cheia de graça. Muito bem. Esse ave, ele era dito somente a César, que era o imperador do Império Romano, que já havia, inclusive, conquistado o povo de Israel, certo? Então, era uma saudação exclusiva ao imperador, era uma saudação elevadíssima. A maior saudação que alguém poderia conceder a outra pessoa seria o ave, para dizer que ele era o imperador. E o anjo saúda Maria com a maior saudação conhecida na época, exclusiva do imperador: Ave cheia de graça. Devemos recordar uma coisa muito importante aqui, inclusive nesses tempos onde a igreja reafirma uma vez mais o papel de Maria na história da salvação, certo? Maria é grande pela graça de Deus, certo? Maria não é grande pelos seus próprios méritos, porque ela nasce cheia de graça, preservada do pecado original. Isso é a ação de Deus. Deus a escolheu. Dentre todas as mulheres, Deus escolheu Maria. Maria não é uma mulher qualquer, porque no dia em que Maria for uma mulher qualquer, todas as mulheres terão em seu seio o próprio Filho de Deus. Deus a escolheu, a preservou, a tornou imaculada. Deus a salvou antes da queda do pecado. Maria é salva por Deus. Maria não se salva sozinha por seus méritos, certo? Então a grandeza de Maria, Maria é grande. Depois de Deus, depois da Santíssima Trindade, a Virgem Maria é a primeira, certo? Então Maria é grande, mas ela é grande pela graça de Deus. Ela é grande pelo amor e misericórdia de Deus para com a humanidade. Isso a gente tem que sempre recordar. A grandeza de Maria não vem dela mesma, vem de Deus. Por isso, frequentemente a igreja se refere a Maria como a lua, que não possui luz própria. Ela reflete a luz do sol, que é Jesus, que é Deus, certo? Então, Maria é grande e nós vamos provar isso na Sagrada Escritura. Aquele protestante, aquele irmãozinho evangélico que diz que Maria não é grande, que Maria é uma qualquer e tudo mais, ele nunca leu São Lucas. Ele nunca compreendeu a palavra de Deus.
Porque aqui nós vamos provar biblicamente que Maria é grande. Porém, sempre recordando que a grandeza de Maria vem do céu. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. A primeira parte da Ave Maria está na Bíblia. Nós encontramos ela aqui, não uma invenção da Igreja Católica. É o próprio anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, que vai dizer: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significava semelhante saudação. Veja que Maria ficou incomodada com a saudação, não com a presença do anjo. De tão elevada que foi esta saudação, né, de dizer que ela é cheia de graça, que o Senhor é com ela, de dizer o ave, uma saudação ao imperador, foi tão grande a saudação do arcanjo a ela, que ela ficou incomodada. Não diz aqui que ela ficou incomodada com a presença do anjo. Dizer, nossa, tem um anjo na minha casa. Poderia ser esse o motivo. Porém, ela se espanta com um anjo saudando ela de forma tão sublime, certo? Aqui já começa os sinais da grandeza de Maria, certo? Que não pode ser negada. O anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será chamado grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Nós vimos tudo isso no Antigo Testamento. Isaías, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel, Deus conosco. Uma virgem concebendo pela graça de Deus, colocando o nome de Jesus e dizendo que ele será o próprio Filho de Deus. Será chamado grande e será filho de Davi. Profecia vista também no livro de 2 Samuel, lá que nós vimos sobre a descendência de Davi, que durará para sempre, e que um descendente de Davi reinará para sempre e o seu reinado não terá fim. Muito bem, aqui a gente já teve as duas profecias já descritas pelo anjo. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem? Lembrando que o conhecer na Sagrada Escritura, geralmente ele está vinculado à questão da relação sexual, ou seja, Maria reafirma: eu não conheço homem algum, nunca tive relação com ninguém, eu não sou casada, certo? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, este ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Alguns elementos importantes. Quando Maria diz serva do Senhor, ela está se referindo à escravidão. Por quê? Porque nas Sagradas Escrituras, o termo servo é referido muitas e muitas vezes, quase sempre, a escravo, certo? Porém, a escravidão de Maria é diferente de uma escravidão que nós conhecemos. A escravidão de Maria é uma escravidão livre. Nenhum escravo é livre, a não ser os escravos da vontade de Deus. Por quê? Não quer que seja feita a vontade dela, senão a vontade do Pai, a vontade de Deus na vida dela. Ou seja, eu me submeto completamente à sua vontade, independente das consequências. Sou sua escrava. A sua vontade é a minha vontade, porque você é o meu Senhor. Né? É como Maria declarasse isso livremente. E aqui está a diferença entre um escravo, que nós conhecemos, por exemplo, da escravidão no Brasil e em outros países, do que a escravidão, a servidão de Maria. Como livre e espontaneamente, ela abre mão da sua vontade, entrega a sua vontade, a sua liberdade na mão de Deus. Isso é a maior prova de liberdade. É a escrava mais livre que existe, porque ela entrega livremente a sua vida nas mãos do seu Senhor, para que seja feita a vontade dele na sua vida, independente das consequências. Devemos recordar que Maria, mais uma vez, não estava casada com São José.
Ela aparecer grávida seria motivo de apedrejamento, ela iria morrer. Ela iria morrer. Então, independente das consequências, ela dá o seu sim a Deus. Ela dá o seu sim a Deus. Serei a sua escrava. Faça-se em mim segundo a tua vontade. E aqui está a grandeza de Maria. Aqui estão os méritos de Maria. Porque embora ela seja grande pela graça de Deus, não pelos seus méritos, ela foi escolhida por Deus também pelo seu coração, pelos seus méritos. Pela sua obediência inabalável, pela sua humildade inabalável, pela sua pequenez. E ela é elevada por Deus a uma glória nunca antes vista. Porque ela foi humilde, porque ela foi pequena, porque ela se colocou abaixo da mão de Deus, como serva, como escrava, se submeteu a Deus em tudo. Prosseguindo então para Lucas, versículo 46, 56 do mesmo capítulo. Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Aqui está, às vezes nossos irmãozinhos protestantes nos acusam de dizer que Maria não está abaixo da salvação dada por Jesus, certo? Para dizer assim, se ela foi preservada do pecado, então ela não foi salva por Jesus. Que blasfêmia, não? Mas Maria foi salva em Deus, meu Salvador. Porque aquele exemplo clássico que a maioria de vocês já deve ter escutado, né? Existem duas formas de salvar uma pessoa que vai cair num buraco. Quando ela cai, você tira ela lá de dentro, que foi o que Cristo fez com a gente. Nós caímos no pecado e nós fomos salvos pelo sangue de Cristo e a sua paixão, que ele nos tira do pecado e da morte e nos devolve a vida. Ou seja, a pessoa caiu no buraco, você foi lá e retirou ela, você salvou ela. E a segunda forma de salvar uma pessoa é que antes dela cair no buraco, inevitavelmente ela vai cair naquele buraco, você a segura e não permite que ela caia. Também é uma salvação. Também é a salvação. E ela foi salva por Cristo Jesus, porque para a sua encarnação era necessário que Maria fosse preservada do pecado, ou seja, pelo motivo da encarnação do Verbo encarnado, do próprio Jesus, ela foi preservada do pecado, ou seja, pelo Cristo, ela é salva do pecado original. Então ela é salva também, assim como nós, de forma distinta, porém ela é salva por Deus. Por isso ela vai dizer: meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Veja que Maria não engrandece a si mesma. Isso é uma coisa muito importante, né? O falso orgulhoso, ele eleva a si mesmo, para dizer: nossa, olha como eu sou bom, olha como as coisas que eu faço é boa, olha como eu tenho um bom coração. Maria não faz isso, porque olhou para a sua pobre serva, aquela que foi preservada do pecado, achou graça diante de Deus, o Senhor é com ela, escolheu ela para ser a mãe do Salvador, define a si mesma como pobre serva. Por isso a gente tem que compreender a humildade de Maria aqui. Maria não faz o Magnífica para elevar a si mesma, mas para elevar a graça de Deus, o que Deus fez na vida dela. Por isso São Paulo posteriormente vai dizer: eu me glorio em Cristo Jesus e não em mim mesmo. Nós podemos nos gloriar, mas não dos nossos méritos, não das nossas preces, não das nossas orações. Devemos nos gloriar da graça de Deus na nossa vida. Olha o que Deus fez na minha vida. Se hoje eu estou fazendo isso, se hoje eu estou gravando esse vídeo, se hoje eu tenho esse conhecimento, é porque Deus me escolheu, é porque Deus fez a obra dele em minha vida. Porque se tirar Deus da equação, não sobra nada. Não sobra nada. Sobra um Antônio vergonhoso que não tinha vontade de fazer nada, não tinha coragem de fazer nada, que não gostava de estudar, que não gostava de buscar conhecimento. Não sobra nada. Por isso Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus escolhe os piores. Deus escolheu a mim, pobre, pecador, para ser sacerdote. Não é pelos meus méritos, longe disso. Longe disso. É pelo amor e pela misericórdia dele. E Maria se proclama pobre serva. Por isso, desde agora, ou seja, por quê? Porque ela é pobre serva, escolhida por Deus e Deus a exaltou. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Por que vamos proclamar Maria bem-aventurada? Porque Deus realizou nela grandes coisas. Aquele que deixa de proclamar Maria bem-aventurada, deixa de proclamar as graças de Deus.
Deixa de proclamar a ação salvífica de Deus que se encarnou na humanidade para nos salvar. Deixa de proclamar a grandeza de Deus que assume a condição humana para a nossa salvação. Por um orgulho bobo, sonso, deixa de proclamar a grandeza de Deus que escolhe uma pequena serva para ser a mãe de Deus. E tudo isso por amor à humanidade. Essa é a grandeza do amor de Deus. Essa é a proclamação da misericórdia de Deus, que escolhe uma pobre serva, uma pequena, humilde, para trazer ao mundo o próprio Deus, o Salvador. Proclamar a grandeza de Maria é proclamar a grandeza de Cristo. É proclamar o amor de Deus sem limites. Deus poderia ter descido como um raio na terra, simplesmente ter brotado do fundo da terra, simplesmente ter nascido ali, do solo. Porém, ele escolhe nascer do seio da Virgem Maria. Versículo 49. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes, despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua prosperidade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Aqui, o cântico do Magnífica não é uma invenção na cabeça de Nossa Senhora. Se você pegar na sua Bíblia, provavelmente vai ter um asterístico nessa passagem e abaixo no rodapé você consegue ver quais são as inspirações do cântico do Magnífica. Nós poderíamos pegar cada uma delas, mas a gente vai deixar isso para quando a gente for estudar São Lucas, certo? Porque aí a gente vai ter um pouco mais de tempo para dedicar somente a essa passagem, certo? Então vamos lá. Na minha Bíblia, versão Ave Maria, certo? O rodapé está o seguinte: o cântico que segue é o Magnificat, inspirado no cântico de Ana, 1 Samuel, capítulo 2, versículo de 1 ao 10. Você pode conferir na sua Bíblia. E entretecido de citações do Antigo Testamento. Eis as principais passagens por ordem de citação. Salmo 110, versículo 9, Salmo 102, versículo 17, Salmo 88, versículo 11, Salmo 106, versículo 9, Isaías 41, versículo 8, Salmo 97, versículo 3. Então aqui a gente tem 6, 7 passagens que inspiraram o cântico do Magnífica. Maria, ela trouxe praticamente o Antigo Testamento todo para esse cântico, não para engrandecer a ela mesma, mas para engrandecer a ação salvífica de Deus que se encarna na humanidade para salvar o gênero humano. Então toda aquela visão que nós colocamos, aquele óculos que nos deu a perspectiva da salvação em Cristo Jesus, é confirmada novamente aqui no Cântico do Magnífica em Lucas, capítulo 46, capítulo 1, versículos do 46 ao 56, certo? Você pode, na sua casa, tranquilamente pegar cada citação que eu falei que construiu o Magnífica. Certo? Então Maria não tira isso da cabeça dela, não simplesmente começa a dizer o cântico sozinha, ela traz toda a bagagem do Antigo Testamento como elemento de revelação divina para a salvação da humanidade. Partimos agora para João, capítulo 19, versículos 17 ao 37. João 17, 37. A crucificação. Por que a crucificação, padre? Logo depois do anúncio da encarnação do Verbo. Porque Jesus veio ao mundo para morrer na cruz. Ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Ele veio ao mundo para nos salvar por meio da sua morte e ressurreição.
Então foi para este momento que ele veio ao mundo. Não para condenar o mundo, senão para salvá-lo. Então, logo depois da encarnação, a gente já vai ver a crucificação, porque é para isso que ele veio. Diversas vezes ele vai falar aos discípulos sobre a sua paixão, porém os discípulos não compreendem porque querem ver um Messias glorioso e não um Messias morto numa cruz, humilhado. Devemos recordar que a morte na cruz era reservado aos criminosos, de forma a humilhá-los, não? Eram crucificados totalmente sem roupa, eram deixados para morrer durante dias. Cristo morre em tempo recorde, por assim dizer, porque ele foi flagelado. Todos que iam morrer na cruz não eram flagelados, porque a intenção era que eles ficassem na cruz por muito tempo, sofrendo constantemente, sendo humilhado constantemente naquela cruz por alguns dias antes de morrer, certo? Então a gente deve recordar que Cristo passa por um sofrimento que nenhum homem antes passou, porque aqueles que eram crucificados, eles iam intactos para a cruz, para que lá eles pudessem sofrer. Mas Cristo foi flagelado, perdeu litros de sangue antes de iniciar sua caminhada até o Calvário. Todo o processo da crucificação de Cristo, da condenação do Senhor, é ilegal. Em termos romanos, tá? Não estou falando aqui de questão teológica, da própria moral de Cristo, por ele ser inocente em tudo, não estou falando disso. Estou falando do processo da condenação de Jesus, em termos legais romanos, foi completamente equivocado. Ele foi preso num terreno particular, que é o Getsemane, né? Era um terreno particular, o Império Romano não poderia prender alguém naquele lugar. Muito menos os servos do sumo sacerdote, que foi o que aconteceu. O sumo sacerdote enviou os seus guardas, né, para prender a Jesus num terreno que era particular. Isso, segundo o próprio processo de condenação romana, está errado, do início ao fim, certo? Mas aqui a gente não está falando da questão legal, jurídica da condenação de Jesus, mas você pode encontrar aí, se eu não me engano, existe um livro sobre isso, sobre um jurista que fala sobre a condenação de Cristo de forma da perspectiva legal romana, certo? Do início ao fim foi cometido erros que levaram à condenação de Jesus. Recordam da passagem do servo sofredor de Isaías? Você pode, na sua Sagrada Escritura, antes de eu ler agora, ler de novo. Eu não vou ler de novo porque a gente já leu quando a gente passou pelo Antigo Testamento, certo? Mas se você quiser, pega dos últimos vídeos. Você pode pegar, se você quiser, todas as passagens do Isaías, antes da gente ler, nesse momento, a crucificação, porque ela vai detalhar a crucificação de Cristo, certo? Mas, principalmente, o servo sofredor, capítulo 53 de Isaías, versículos de 1 a 12. Toma lá o servo sofredor, lê antes que eu leia aqui a crucificação de Cristo, novamente, para você ver os detalhes da profecia se cumprindo em Jesus, certo? Muito bem. Levaram capítulo 19, versículos 17 a 37. Levaram então consigo Jesus, ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, lembrando que os condenados levavam o lenho da sua cruz, que iam ser crucificados. Mais uma vez também referenciando o sacrifício de Isaac, que Isaac levou sobre os seus ombros o lenho que ia ser usado para o seu próprio sacrifício, certo? Eu prometi para vocês, quando a gente chegar em Êxodo, vamos trazer cada detalhezinho dessa passagem, certo? Tem muita coisa que a gente pode trazer aí do sacrifício de Isaac, tá bom? Então, levaram consigo Jesus, ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade, lembrando que todas as crucificações tinham que ser feitas fora de Jerusalém. Em direção a um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota, que significa lugar da caveira, porque esse monte Calvário, ele visualmente lembrava muito a figura de uma caveira, certo? Então, se você olhasse, a imagem que te vinha à cabeça era de uma caveira, pelo formato do monte, certo? Ali o crucificaram. E com ele, 2, um de cada lado e Jesus no meio. Mais uma vez, profecia do servo sofredor foi posto em meio a malfeitores, certo? Pilatos redigiu então
uma inscrição e a fixou por em cima da cruz. Nela estava escrito Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Aqui também tem uma discussão histórico-teológica muito grande. Por quê? Porque no Império Romano se usavam cruz, dois tipos de cruz se usavam na crucificação. A mais comum de todas, e 90% das crucificações, eram a cruz em T, certo? Em T. Por quê? Essa haste já ficava na terra. E o condenado carregava somente essa outra haste, que era onde ficariam seus braços. Correto? Somente essa haste, alguns historiadores dizem que teriam em torno de 50 quilos. Somente esta haste de cima, certo? Porém, Cristo foi colocado uma inscrição acima da sua cruz, ou seja, não era essa cruz, não tem como colocar uma inscrição aqui em cima. E o outro tipo de cruz pouquíssimamente usado era esta. Por que era muito pouco usado? Porque não tinha como deixar a haste naquele lugar, né? Não, dificultava para os soldados crucificarem a pessoa, porque a haste não ficava no chão, ela ficava já presa na própria estrutura, certo? Então o condenado ele tinha que carregar toda essa estrutura. Se aqui pesava 50 quilos, isso aqui deveria pesar o dobro, né? Talvez não fosse feito da mesma madeira, talvez não fosse a mesma espessura, né, para se tornar mais leve e possível de ser carregado, porém, muito possivelmente era muito mais pesado do que a haste horizontal da cruz mais frequentemente usada. E por que nós frequentemente dizemos que Cristo foi crucificado nessa? Pela inscrição, porque aqui foi colocada uma inscrição acima da cruz, né, como foi dito, certo? Então, possivelmente Jesus carregou uma cruz muito maior do que os outros condenados. Essa cruz que nós conhecemos, que é não somente uma haste horizontal, senão a vertical e a horizontal. O Cristo fatigado por ter perdido muito sangue, certo? Por ter perdido muito sangue, teve que carregar essa cruz até o Calvário. Não se admira de que ele cai 3 vezes e que ele necessita de ajuda de outra pessoa, certo? Então, logo no início, possivelmente, poucos passos ele deve ter dado antes de necessitar da ajuda, porque ele fisicamente já não tinha mais condições de carregar essa cruz. Padre, mas como que ele pode carregar uma cruz de mais de 50 quilos? Naquele estado, inclusive. Devemos recordar também que essa haste, por ser longa, né, ela vai no solo, né? Fisicamente, essa parte tocando o solo diminui um pouco do peso da cruz. Porém, ainda assim, ela é muito mais pesada do que a cruz mais utilizada pelo Império Romano, certo? Então, ele carregava possivelmente aqui, desculpe o meu desenho, certo? Porém, essa parte tocada no solo, né? Tiver aí um físico, um matemático, Moisés aí se estiver nos comentários pode explicar um pouquinho sobre a questão do peso, também ele é diminuído pelo contato da cruz no solo, certo? Então, a possibilidade de ele carregar essa cruz, ela é real, ela não é fictícia, porque muitos afirmam que seria impossível para o Cristo carregar essa cruz, principalmente no estado que ele estava, mas nós devemos recordar que ele não carregou sozinho, possivelmente 80% do percurso ele fez junto com o... Agora me esqueci o nome do homem. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por em cima da cruz. Não é no pescoço, não é abaixo, é em cima da cruz, por isso a gente acredita nesse formato de cruz. Nela estava escrito Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Essa inscrição, não sei se vai falar nessa passagem ou em outra, que vai dizer que foi escrita em hebraico, grego e latim, para que todo mundo que passasse pudesse ler, certo? Então, quando a gente vê lá o INRI, aqui não vai ver porque, desculpa, tem uma cruz em cima do quadro. E toda a cruz vai ter esse INRI, que significa justamente essa inscrição feita por Pilatos, Jesus, Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram a inscrição porque Jesus foi crucificado perto da cidade e a inscrição era redigida em hebraico, latim e grego, como eu tinha dito. Certo? Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas sim este homem disse ser o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Depois, versículo 23. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida, de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumprirá a escritura:
repartiram entre si minhas vestes e deitaram sobre a minha túnica, deitaram sorte sobre a minha túnica. Salmo 21, versículo 19, você pode conferir nas suas sagradas escrituras aí, Salmo 21, versículo 19. Sempre é muito bom a gente estar conferindo para recordar, mais uma vez, insistentemente, de forma até mesmo cansativa, de que o Cristo estava prefigurado no Antigo Testamento. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desta hora em diante o discípulo a recebeu como sua. Aqui está o início da nossa filialidade, por assim dizer, com a Virgem Maria. Jesus já tinha entregado quase todo o seu sangue, todas as suas forças, estava à beira da morte, né? A gente vai ver que logo em seguida vem a morte do Cristo, mas ele tinha algo mais a entregar à humanidade, além da própria salvação, além de tudo, ele tinha uma coisa a mais, um presente a mais, né? Um presente a mais, ele entregou à humanidade a sua própria mãe, certo? Então, quando ele morre, Maria, ela recebe toda a humanidade como filhos e filhas. Então ele olha para o discípulo, muitas vezes São João não coloca o seu próprio nome, né? Ele coloca o discípulo que Jesus amava e etc. Também de forma pedagógica de nós mesmos conseguimos nos colocar no lugar dele, certo? Então o discípulo que ele amava, nós somos o discípulo que Jesus ama também. Então, de certa forma, podemos nos colocar no lugar de São João nesse momento, olhando para o alto da cruz, onde Jesus está à beira da morte, e ele olhando com aquele olhar misericordioso e amoroso, cheio de sangue, né? O servo sofredor vai dizer que não tinha beleza, que eu atraísse os olhos, né? Então, totalmente desfigurado pelas feridas, pelo sangue, pela dor, certo? E ele olha com aquele olhar e ainda assim entrega a sua mãe para a humanidade. Muito bem. Então, aqui, deste momento em diante, o discípulo a tomou como sua. Sua o quê? Sua mãe. E nós também somos convidados por Jesus a tomar Maria como nossa mãe, sem medo, sem vergonha, porque Maria sempre aponta para Jesus, sempre nos leva a Jesus. Não tem que ter medo de amar a Virgem Maria. Muito bem. Morte de Jesus, versículo 28. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encharcaram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de isopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Novamente, trazendo a nota de rodapé do versículo 28 e 29, alusão ao Salmo 68, versículo 22. Você pode ver essa profecia também. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque era a preparação, e este sábado era particularmente solene, ou seja, por conta da Páscoa, certo? Rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem retirados da cruz. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha deste fato o atesta, ou seja, São João. E o testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Êxodo 12, 46. Lembram da Páscoa dos judeus, a primeira Páscoa, onde Deus enfatiza que não devem quebrar os ossos do cordeiro imolado, ou seja, prefiguração do Cristo. Nós lemos aqui essa passagem, inclusive. A fim de que vós creiais, nenhum osso será quebrado, versículo 37. E diz em outra parte da Escritura, olharão para aquele que transpassaram. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Você também pode conferir nas suas sagradas Escrituras. Padre, por que eles quebraram as pernas dos crucificados? Quando a pessoa era crucificada,
certo? Vou botar a perninha aqui para que fique mais evidente, mas ela ficava junto a essa madeira, certo? Então, tá aqui o nosso desenho maravilhoso, o homenzinho crucificado. O que acontecia era que, nesta posição, a pessoa começava a ficar em asfixia, ou seja, não conseguia mais respirar, certo? Então ela precisava forçar os braços e as pernas para poder se levantar um pouco mais, desafogar os músculos torácicos e poder respirar, certo? Quando se quebravam as pernas, a pessoa teria que fazer esse movimento somente com os braços. Isso seria praticamente impossível. Então a pessoa morreria em poucos minutos asfixiada. Ou seja, a morte na cruz é por asfixia, certo? Jesus, como estava totalmente debilitado pela flagelação, ele morre em cerca de 3 horas, se eu não me equivoco aqui, certo? Então ele não precisa ter as suas pernas quebradas, né? Então ele morre muito antes, porque ele estava fragilizado, sem forças alguma, não conseguia fazer esse movimento de subir e respirar, certo? Então, se você quiser mais detalhes sobre a paixão de Cristo, certo? Sobre o sofrimento que Cristo teve na cruz, você vai buscar um livro que eu não tenho certeza do nome, que é mais ou menos assim: A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. Se eu não me engano, é esse o nome. Não vou lembrar o nome do autor, porém é um cirurgião médico, e ele vai detalhar as feridas de Jesus, os sofrimentos de Jesus do início ao fim, até o momento da sua morte, certo? Então, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião Médico. Então você pode procurar aí. Se você não quiser ler o livro inteiro, porque são muitas nomenclaturas científicas, médicas, e às vezes vai ficar difícil de compreender, tem um texto na internet, um fragmento, né, deste livro, que é o momento crucial ali da paixão e morte, né? Que é um fragmento muito menor que você pode ler, que você vai compreender muito bem esse momento da paixão. Mais uma recomendação de livro do Padre Antônio. Seguimos, então, a nossa formação bíblica. Aqui, na crucificação é o ponto alto, né, da nossa salvação. Isso a gente tem que lembrar muito bem. Outra passagem que eu acredito que ficou de fora das nossas passagens do Antigo Testamento pelo tempo, né, porque ficou muito longa a formação do Antigo, é a passagem da serpente de bronze. No deserto, os homens e mulheres começaram a ser picados por serpentes e morrerem, certo? Então, no meio dessa confusão toda, o povo vai lá reclamar com Moisés. Vai dizer: Moisés, pecamos contra Deus, por favor, nos ajude e nos salve, né? Então Deus pede a Moisés que faça uma serpente de bronze, coloque numa haste de madeira, e todo o que olhar para essa serpente de bronze será curado da mordida da serpente. E assim acontece. Depois o Cristo vai dizer que esse sinal também será dado em sua vida. Ou seja, quando ele for elevado na cruz, todo o que olhar para o transpassado será salvo por sua paixão, morte e ressurreição na cruz, certo? Então, por meio deste momento na cruz, nós somos salvos, não de picadas de serpente, mas da própria morte do pecado, certo? Muito bem. Você pode verificar essas passagens posteriormente, se você quiser voltar nas nossas formações. Eu tenho quase certeza que a gente não leu essa passagem por conta do tempo. Mas, como eu já disse, a gente vai fazer a nossa formação bíblica também ali no início, por Gênesis e Êxodo, e vamos trazer esse elemento. Tudo bem? No final da formação eu vou dizer mais ou menos como vai acontecer nossos vídeos formativos daqui para frente, porém eu preciso do engajamento. Se o engajamento descer muito, né, se eu ver que o pessoal não está assistindo, que não está comentando, aí o esforço todo que eu faço para fazer esses vídeos não vai valer a pena, né? Embora eu também aproveite muito desses vídeos, né, pelo meu conhecimento próprio, lendo de novo, aprofundando novamente, ainda assim, né, é para vocês que eu estou fazendo, tá bom? Então, não desanimem na caminhada, não desanimem. A melhor parte ainda está por vir. Isso aqui é só a introdução, uma pincelada que a gente dá. Desde já, eu agradeço muito a cada um de vocês que estão participando dos vídeos formativos. Continue compartilhando, curtindo, comentando, né? Volto a enfatizar, se inscreva no canal para não perder os vídeos, tá? Ative o sininho de notificação, o YouTube vai te avisar quando sair o vídeo. Desde já, agradeço a participação e desejo a cada um de vocês a paz do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.